Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos. Nós estamos no meio de uma série, a série intitulada Mensagem de Poder, na qual toda quinta-feira eu recebo um pregador convidado, traz a mensagem de Deus direto do trono da graça para os nossos corações. E hoje nós estamos recebendo um grande amigo que já tem um tempinho que ele veio aqui e estávamos com saudade dele. Boa noite, pastor Ademir. Tudo bem? Tudo firme? Boa noite, Péricles. Tudo bem, graças a Deus. Privilégio estar com você de novo aqui, com o seu público aí, né? As pessoas que acompanham o seu canal. Que privilégio. Olha, vocês não têm ideia de como foi difícil essa apresentação dele. Já marcamos alguns momentos, eu fiquei sem internet, ficamos sem áudio, mas hoje deu tudo certo e ele vai estar aqui conosco trazendo a mensagem de Deus para nós. Pastor, o senhor continua trabalhando na administração na Associação Rio de Janeiro, não é isso? Isso mesmo. Eu trabalho na área ministerial e também no Ministério da Família e o Ministério Adventista das Possibilidades aqui da Associação Rio de Janeiro. Essa associação engloba mais ou menos que área do Rio de Janeiro, pastor? Principalmente a parte central aqui do Rio, e a parte serrana ali de Petrópolis, Teresópolis, até Três Rios. Essa é a região. Então vem de lá de Três Rios, e como fosse vindo de Juiz de Fora para cá, né? É Três Rios, não é isso? E chega aqui o centro do Rio de Janeiro. Isso aí. Ah, certo. Quantas igrejas nós temos nessa área, pastor? Nós temos 163 igrejas. Uau, que bênção, hein? Que bênção, que maravilha isso aí. O senhor tem noção de quantos membros tem nessa área? Estamos com cerca de 18 mil membros. Fechamos recentemente essa marca de 18 mil membros. Que maravilha. O senhor falou do Ministério da Família, né? O que especificamente faz o Ministério da Família? Então, é um ministério voltado para projetos, palestras, encontros, né, com casais ou só com pais, fortalecimento da família como um todo, né? Então, o Ministério da Família promove esse cuidado, né, essa atenção com as famílias da igreja, ou amigos da igreja, vizinhos da igreja. Então, por exemplo, a gente promove visita aos lares, culto nos lares, e o fortalecimento como um todo, né, da família. Nós sabemos que a família ela é a base, né, da igreja, da sociedade, tudo. Tudo que acontece no mundo ao nosso redor é um reflexo da nossa família. Então, se a sociedade não está bem, se tem violência, se tem corrupção, se tem muita maldade, isso reflete que lá na base, na família, estamos tendo problemas. Então, nós temos que trabalhar muito e investir muito para a nossa família, salvar nossos filhos, prepará-los para o futuro, porque eles é que vão construindo a sociedade. Quando nós falamos assim de família, pessoas geralmente se associam sempre a encontro de casais, não é isso? Quando na verdade é muito maior do que isso, né? Muito mais do que isso. Nós temos os idosos, por exemplo, né? Fazem parte do Ministério da Família, às vezes são pessoas esquecidas e ninguém se importa muito com eles. Nós temos também mães solteiras e há muita área para nós atendermos, há muitas pessoas que precisam de um Ministério da Família atuante, né? Tanto na igreja quanto aqui na administração geral aqui da região, né? Então, pensar na família é fundamental. E a igreja sempre promove programações assim locais e também de forma a nível de associação? Sim,
Por exemplo, eu estive agora recentemente no encontro de casais, que tivemos lá 183 casais. Então, assim, um mega encontro, né? E tem programa nas igrejas, por exemplo. Às vezes eu mesmo marco, né, para estar nas igrejas. Durante esse ano de 2022, eu realizei cerca de 20, um pouco mais de 20 encontros de casais na igreja. Então, a gente faz assim, sexta-noite para os casais, sábado de manhã, né, para toda a igreja, sábado à tarde só para os casais. Às vezes a gente faz a renovação dos votos matrimoniais ou encontro de pais. Então, é muito bom. Então, a nível de associação, às vezes fazemos um evento maior e a nível de igreja a gente apoia, está presente, e os pastores das igrejas realizam também, né? Então, é muito bom. Certo. Mas nós estamos falando de casais já de famílias compostas, né? Mas para aqueles que pretendem casar, tem algum curso, alguma coisa, orientação, alguma capacitação para esses Exato. jovens? Então, a gente faz, por exemplo, palestra para jovens solteiros, orientando sobre namoro. Já estive em várias igrejas com essa palestra para jovens, né, com orientação voltada para o namoro e o futuro casamento. E realizamos aqui na associação também, 2 vezes por ano, um curso de noivos. Então, esse curso costuma ter 20 casais, 15 casais de noivos que estão se preparando para o casamento. Então, ajudamos aí também os casais a se prepararem melhor para o casamento. Ah, que maravilha. Só uma perguntinha, pastor. Esses cursos de noivos, por exemplo, é só para membros da Igreja Adventista ou outras pessoas podem, de outras denominações, podem participar? Não, qualquer pessoa pode participar. Lógico que a gente acaba divulgando mais assim de maneira interna, não divulga muito, mas quando essa divulgação chega até alguém, nós já tivemos aqui casais católicos e de outras religiões participando conosco do curso de noivos. Não há nenhuma restrição. É só chegar a informação até as pessoas. Então, nosso próximo curso de noivos será no dia 21 de maio de 2023. Então, se alguém estiver ouvindo aí e quiser se inscrever, aí tem que fazer contato com a gente. Pode ser através do seu canal, aí você fala comigo. Ah, então tá certo. Tá certo, pastor. Muito obrigado por essas informações. Foram muito pertinentes e esclarecedoras, né? Mas hoje eu quero ouvir aquela palavra poderosa, aquela palavra que nós estamos ansiando já há algum tempo, marcando e tá dando problema. Mas dessa vez vai sair com a graça de Deus. Mas antes de passar a palavra para o senhor, vamos fazer uma oração? Então você que está nos assistindo aí, por favor, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, ao Senhor, por todas as bênçãos. Te agradecemos por nossa família, por nossos amigos. Te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá de estudar a tua palavra. Por favor, inspira-nos e orienta-nos para que a palavra do céu que o pastor Ademir for trazer possa encher nosso coração de alegria, de paz e esperança. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, obrigado então aí, Péricles, pela oportunidade. E eu quero mandar então um grande abraço aí para todos os internautas, né, todos que acompanham aí neste canal a cada semana, né, essas palestras, essas mensagens. Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando também com você a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Você já deve ter ouvido falar de Jesus, lógico. A grande maioria, quase que 100%, já ouviu falar de Jesus. Alguns conhecem mais e outros conhecem menos. Alguns conhecem muito a respeito de Jesus, detalhes, né, sobre a sua infância, onde ele nasceu, quantos milagres ele realizou, quais foram as palavras mais importantes que ele falou. Há pessoas que escrevem teses, né, e fazem doutorados sobre a pessoa de Jesus. Inclusive, há pessoas que não são cristãos, mas que estudam a vida de Jesus, a maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele estruturou o início do cristianismo, o discipulado que Jesus realizou. Mas, diante de tudo isso, desse conhecimento, às vezes até muito profundo a respeito da história, da pessoa de Jesus, eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Quem é Jesus para você? Porque a gente, às vezes, conhece o Jesus histórico,
o Jesus lá que está na Bíblia. Você ouviu já sermões, você já ouviu músicas, você já leu a respeito de Jesus, pode ter conhecimento muito profundo a respeito dele, mas acima de tudo e mais importante do que conhecer a história de Jesus, nós temos que conhecê-lo pessoalmente. Eu vou compartilhar aqui a tela, onde eu quero, então, apresentar para você, de maneira um pouco visual também, isso que eu quero falar a respeito de Jesus. E eu quero convidar você para a gente ler aqui o texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 16, estou abrindo aqui a minha Bíblia, e do versículo 13 a 16. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, abrindo aqui, e do versículo 13 em diante, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Lembre-se que Jesus se referia a si mesmo como Filho do Homem. Então a pergunta é: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? E aí no verso 14 eles disseram: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou outros dizem Jeremias, ou um dos profetas. Então as pessoas comentavam lá nos dias dos apóstolos de que Jesus, como ele fazia milagres, como ele fazia coisas assim extraordinárias, diziam que ele poderia ser um dos profetas que havia ressuscitado dos mortos e estava entre eles, por isso fazia tantos sinais e milagres. E aí no versículo 14 Jesus pergunta assim, no versículo 15, disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não vou me ater muito aqui ao episódio aqui relatado e à história, mas eu quero trazer essa pergunta de Jesus para os nossos dias. Porque o que nós temos ouvido de Jesus por aí? Alguns dizem que ele foi apenas um carpinteiro. A existência do personagem Jesus, ela é confirmada, vamos dizer assim, cientificamente, historicamente. Todos os registros históricos, todos os historiadores confirmam que esse personagem existiu. Mas aí a grande pergunta é: quem é ele, em termos gerais, e quem é ele para mim, pessoalmente? Porque se diz muita coisa por aí. Alguns falam que ele foi um falso profeta, ou um falso Messias. Outros dizem que ele foi apenas um filósofo, um sábio, alguém que ocupou um papel importante na história. Ele dividiu a história, né? Hoje, quando nós vamos falar da história, falamos o ano 100 depois de Cristo, o ano 500 antes de Cristo. Então, ele foi esse personagem histórico, mas ele é muito mais do que isso. E a gente, além de analisar a história de Jesus, quem ele foi, né, que coisas importantes ele fez, é importante nós entendermos quem Jesus é realmente na nossa vida pessoal. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, Jesus estava ali fazendo uma oração, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E ele, no início da sua oração, diz assim: e a vida eterna é essa. Ele estava falando com o Pai, estava falando com Deus, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você prestou atenção nas palavras de Jesus? Ele está dizendo que quando nós conhecemos intimamente a Deus, quando nós conhecemos intimamente a Jesus, nós somos salvos. Nós obtemos a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer Jesus. Só que, na linguagem bíblica, conhecer vai além daquilo que nós, às vezes, entendemos como conhecer. Às vezes, a gente vê uma pessoa, um personagem público aí, um político, ou um artista, um apresentador de jornal, de qualquer
filme ou série e dizemos, eu conheço essa pessoa, eu conheço, ele é um bom ator, ou é um bom cantor, é um bom político, mas a gente conhece essa pessoa como? Apenas através da televisão, através da internet, temos o conhecimento apenas de informação, mas não temos um conhecimento pessoal. Então, na Bíblia, a palavra conhecimento, ela tem esse nível de personalidade. Por exemplo, quando o homem se casava com a mulher, a lua de mel é considerado o momento em que ele conhecia sua esposa, porque ele passava a ter uma vida de intimidade, de convívio pessoal com ela, e passava então a viverem juntos a vida matrimonial. Aquilo era apresentado como conhecer. Então, na língua bíblica, tanto no hebraico quanto no grego, conhecer tem essa profundidade. Então, conhecer Jesus não é apenas saber a sua história, não é saber onde ele nasceu, quantos milagres ele fez, se ele era ou não era o Messias, e a importância de Jesus, de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. O mais importante é nós termos um conhecimento pessoal. Isso significa que Jesus deve morar na minha casa, que eu devo falar com ele todos os dias, que eu devo ser amigo dele, que eu devo estar me relacionando pessoalmente com ele. Eu tenho que ter o conhecimento da sua palavra, eu tenho que ter conhecimento dos seus ensinos, porque os ensinos de Jesus são verdadeiros, ele ensinou o caminho, ele ensinou a verdade, ele nos dá todas as orientações para termos uma vida plena neste mundo e na eternidade. Só que o conhecimento apenas teórico, quando eu estudo na teologia, quando eu estudo ali na interpretação bíblica, qual o significado dessas palavras, ou dessa parábola, ou de tudo aquilo que a Bíblia fala de Jesus, só esse conhecimento teórico ele não é suficiente. Por exemplo, nos dias de Cristo havia um grupo, dentro do judaísmo, uma seita chamada os fariseus. Os fariseus eles tinham muito conhecimento da Bíblia. Eles tinham muito conhecimento de todas as leis, de todas as regras, tudo o que deviam e o que não deviam fazer, mas eles não tinham intimidade com Deus. Eles nem reconheceram Jesus quando ele veio como sendo o Messias. Então, essa intimidade com Deus que é o significado que Jesus quis dizer aqui em João capítulo 17, verso 3. Ele está dizendo assim, para você ser salvo, você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter intimidade com Jesus. E Jesus, ele deseja ter essa intimidade conosco. Ele busca ter este relacionamento conosco. E é através desse relacionamento que nós desenvolvemos duas coisas fundamentais para a preparação para a eternidade. Primeira delas é que nós acreditamos nele. Nós não acreditamos num estranho. Nós não confiamos num estranho. Se um estranho te pedir alguma coisa, um dinheiro emprestado, ou quiser entrar na sua casa de madrugada, bater na sua porta, você não vai abrir. Você não conhece, você não confia. Mas quando é alguém da sua confiança, um filho que está chegando de viagem, um amigo seu que está procurando a sua ajuda, ou precisa de um dinheiro emprestado, e você tem confiança nessa pessoa, então você empresta, você abre a porta da sua casa. Então a confiança ela vem através da convivência, da intimidade. Quando eu tenho convivência, intimidade com Jesus, eu desenvolvo confiança nele. E a outra característica é o amor. Nós não conseguimos amar uma pessoa que nós não conhecemos. Podemos até admirar, podemos achar interessante, bonito, inteligente, mas não podemos amar. O amor, ele acontece quando nós estamos juntos, quando estamos próximos, quando temos convivência. E eu posso estar falando aqui do amor conjugal, ou posso estar falando do amor fraternal, né? Amigos que realmente se amam, que se importam um com o outro, né? O amor fraternal, ele acontece pela convivência. E o amor para com Deus não é diferente. E na Bíblia diz bem claro que nós devemos amar a Deus. Ele nos amou e nós devemos amá-lo. Mas como eu vou amar um Deus que eu não conheço, que eu não convivo, que eu não tenho intimidade com ele?
Então, quando a Bíblia está dizendo que a vida eterna consiste em conhecer Jesus, é que quando eu tenho intimidade com ele, eu começo a amá-lo, eu passo a confiar nele, e a minha convivência com ele, ela se torna então cheia de significado. Na Bíblia, nós temos algumas referências sobre o que Jesus deseja ser para nós. Ele se apresenta a nós como um amigo. Ele diz assim: eu não vos chamo de servo, porque ele é Senhor, né? Ele é Deus, ele é o Rei dos Reis. Então, nesse contexto, nós poderíamos nos contentar em sermos seus servos. E a Bíblia fala sobre a importância de sermos servos de Deus. Só que Jesus falou assim: olha, por mais que você deve vir a mim como um servo, eu não considero você como um servo. Eu considero você como um amigo, como um filho. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele jovem que pediu a herança do seu pai e viajou para uma terra distante. Lá ele perdeu tudo que tinha, ficou na miséria, cuidando de porcos, não tinha nada para comer, ele tinha que comer o que ele achava, ele desejava comer a própria comida dos porcos. E um dia ele falou assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá para a casa do meu pai e eu vou pedir para ele me receber como um servo. Eu vou ter que tomar uma água aqui, um minutinho só. Só um pouquinho. E aí ele ensaiou todo um discurso e foi para a casa do pai dele. E quando ele estava chegando, o pai correu ao seu encontro e lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Só que o pai nem espera o filho terminar o seu discurso. Já coloca um anel no dedo, já coloca um calçado nos pés e veste ele como uma roupa decente. O anel no dedo significava que ele não era servo, que aquele anel ele tinha um relevo de assinatura. Ele assinava os documentos da família com aquele anel. É como um carimbo. E o calçado, os servos andavam descalços. Somente os filhos, somente quem era da família é que andava calçado. E o pai fez uma festa para ele. Deus nos trata assim. Quando nós vamos a Deus, a gente às vezes se humilha diante de Deus, pedindo perdão, e diz: Senhor, eu quero ser teu servo. E Deus diz assim: venha cá, porque eu quero que você seja meu filho, eu quero que você seja meu amigo. Olha que privilégio. O Deus do universo, criador de todas as coisas, se oferece para ser nosso amigo. Uma outra coisa que a Bíblia apresenta a respeito de Jesus é que ele é o nosso Salvador. Essa palavra Salvador indica o quê? Indica que nós estamos condenados, que nós estamos perdidos. Imagina, por exemplo, se você tivesse um navio e sofresse um naufrágio. Então, o Salvador é aquele bote salva-vida, é aquele barco de resgate, aquele helicóptero que vem tirar você do meio do oceano. Sem esta ação, a gente morreria afogado. Ou alguém que está no alto de um prédio em chamas e vem o bombeiro e coloca aquela escada, ou vem um helicóptero e resgata a pessoa de uma condição de morte iminente. Então, todos nós, seres humanos, somos pecadores. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, há sobre cada um de nós uma sentença de morte, uma condenação pelo pecado. Nós já nascemos herdando esta sentença de morte através do pecado de Adão. Temos uma natureza pecaminosa e o natural para todos nós é morrermos como consequência do pecado. Porém, Jesus é o nosso Salvador. Ele veio, deu a sua vida na cruz do Calvário, pagou o preço, a exigência do pecado, que é a morte. Ele pagou. Por isso, o presente, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você já pensou que privilégio, que presente maravilhoso Deus nos oferece? Imagine se você estivesse numa prisão com o dia da sua execução já marcado, cadeira elétrica, injeção letal. Existem alguns países no mundo que têm a pena de morte. Essa é uma realidade para todos os seres humanos, porque todos pecaram. Mas nós temos um resgatador,
temos um Salvador, que é Jesus, e ele espera que você aceite essa proposta, porque ele não vai também nos salvar de maneira compulsória. Ele vai nos salvar se você reconhece que é pecador, aí isso vai te trazer uma tristeza por ser pecador, um arrependimento pelo pecado, e vai levar você a se entregar a Jesus e a disposição de mudar de vida, que é chamada de conversão. A conversão é a mudança de vida. Quando eu reconheço que sou pecador e eu me entrego a Cristo, isso envolve mudança de vida. Jesus, ele nos salva do jeito que nós somos, mas ele nos transforma para sermos do jeito que ele deseja. Jesus, ele nos aceita do jeito que somos, com todos os nossos defeitos e pecados. Só que ele faz uma obra em nós, uma obra transformadora, ele nos molda, ele nos prepara, ele nos restaura a imagem de Deus no homem perdido. E além de Salvador, ele também se oferece para ser o nosso Senhor. Ele quer dirigir a nossa vida. Ele quer conduzir nossos passos, porque nós estamos como se estivéssemos cegos, perdidos numa região muito perigosa. Nós não sabemos o caminho. Nós só caminhamos para o lado errado. A nossa inclinação é para o mal. E quando eu aceito Jesus ser o Senhor da minha vida, ele vai conduzir os meus passos num caminho seguro. Por isso é importante eu ter intimidade com ele, porque aí eu vou confiar nele. Ele vai dizer assim, o caminho é por aqui e eu vou acreditar. Porque se eu não tenho confiança nele, eu não tenho intimidade, eu vou ouvir dele qual é o caminho, mas eu vou pensar assim, mas parece tão difícil, parece tão improvável, será que é mesmo por aí? Será que não há outra opção? E vamos então duvidar e às vezes aceitar um caminho mais fácil, porque o que ele apresenta às vezes parece difícil. Um dia Jesus falou assim, olha, existem duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. Na porta larga, a maioria vai por ela, só que ela conduz à perdição. E a porta estreita, que conduz à salvação, poucos entram por ela. Então Jesus ele está dizendo assim, vem aqui pela porta estreita. Aí muitos dizem, mas aí é apertado, eu estou levando muita bagagem, como que eu vou? Eu não consigo passar. Ele diz aqui, deixa para trás. Abre mão dessas coisas. E às vezes a gente não está disposto a abrir mão de algumas coisas para seguir Jesus. Então, voltamos ao texto inicial. Conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus, vai fazer toda a diferença para nós podermos segui-lo como nosso Senhor. Agora, uma outra pergunta também se destaca relacionado com Jesus. E essa pergunta ela surge de um outro episódio. Agora vamos transportar nossa mente lá para aquela sexta-feira de manhã, quando Jesus está ali na presença de Pilatos, o governador. E Pilatos, ele não via crime em Jesus. Ele sabia que Jesus não merecia morrer, mas ele era aquele político que não queria desagradar o povo. Ele queria agradar as pessoas. E as pessoas estavam cheias de inveja, desejando a morte de Cristo. Então, Pilatos pensou no que fazer, e ele teve uma ideia. Os judeus costumavam libertar um preso na Páscoa. Então, Pilatos traz o pior criminoso que ele tinha lá na prisão, que era Barrabás. E coloca Barrabás de um lado, Jesus do outro, e ele pensava assim, bem, colocando um criminoso perigoso e Jesus, eles estão tentando condenar Jesus por inveja, provavelmente, então, eles vão libertar Jesus. Essa história está lá em Mateus, capítulo 27, verso 21 e 22. Acontece que o povo estava tão inflamado de inveja, de raiva de Jesus, que eles, então, pediram que soltasse Barrabás. E aí Pilatos ficou assim, estarrecido com aquela escolha, e ele falou assim, a seguinte pergunta, o que eu farei, então, de Jesus chamado o Cristo? Pilatos não sabia o que fazer com Jesus. E a coisa mais triste que existe nesta vida é nós não sabermos o que fazer em relação a Jesus. A indecisão em relação a Cristo
ela é muito perigosa. Às vezes a gente acha que ficar na indecisão é um meio termo. Eu não estou escolhendo andar com Jesus, mas eu também não estou escolhendo viver no lamaçal do pecado, lá do lado onde está o anjo mau, onde está toda a maldade. Eu estou aqui no meio termo, mas não existe meio termo. Só existe dois lados, dois caminhos. Falei agora há pouco das duas portas, né? Uma porta estreita e uma porta larga. Um caminho estreito e um caminho largo. No final do caminho largo é a morte. No final do caminho estreito, a vida eterna. Jesus está no caminho estreito e nós não podemos ficar na indecisão. Pilatos ele não quis se posicionar. Ele até pediu uma bacinha para lavar as mãos. Só que as mãos dele nunca ficaram limpas, porque ele podia não ter condenado Jesus, ele decidiu condenar Jesus por amor à sua posição, ao seu cargo político. Muitas pessoas, às vezes, acabam ficando em cima do muro. E eu pergunto para você que está aí nos assistindo agora, qual é a sua decisão em relação a Jesus? Ficar na indecisão é muito perigoso. Agora, rejeitar é ainda pior. Né? Como eu disse, Pilatos ele lavou suas mãos, mas não lavou o seu coração. Suas mãos ficaram manchadas para sempre com o sangue de Cristo. Rejeitar Jesus é rejeitar a salvação, é não aceitar o presente de Deus para nos resgatar da nossa condição de condenados, é abrir mão da nossa única esperança. Preste atenção nessa palavra. Não existe outra opção. Não existe uma esperança que possamos depositar em outro lugar. Pensa aí comigo. Podemos ter esperança no quadro político de nosso país e de nosso mundo? Não podemos ter esperança. Os interesses são muito egoístas, onde uns querem se dar bem à custa do prejuízo da maioria. Podemos depositar nossa confiança na nossa juventude e força? A juventude e força se acabam, vão embora, e a gente envelhece muito rápido. Podemos depositar nossa confiança no dinheiro? O dinheiro ele pode se acabar, ele pode perder o valor, ele pode ser roubado. A nossa única esperança está em Deus. Nós não podemos confiar em outra pessoa. Jesus é a nossa única saída. Ele pagou o preço do nosso resgate, ele deu a sua vida no lugar da nossa, e só nele nós podemos ser salvos. Nós temos registrado na Bíblia a história de muitas pessoas que rejeitaram Jesus. Lá nos dias de Noé, Noé pregou 120 anos, construiu uma arca, anunciando que viria o dilúvio, mas as pessoas não acreditaram, acharam que era loucura de Noé, que ele estava ficando já muito velho, não sabia o que estava falando, só que veio o dilúvio, como Noé havia anunciado, e eles pereceram. Somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras se salvaram. Todo o restante morreu. Nós temos na Bíblia a história do rei Saul, que ele rejeitou a palavra de Deus, ele rejeitou a orientação de Deus, e ele se perdeu. Nós temos a história de Roboão, de Belsazar. Conhece a história de Belsazar na Babilônia? Quando ele foi advertido para crer em Deus, mas ele não creu, ele zombou de Deus, ele foi irreverente com Deus, e ele pereceu. Muitos sacerdotes nos dias de Cristo, eles condenaram Jesus, eles fizeram um tribunal, um julgamento irregular, de madrugada, fora da legalidade, para condenar Jesus à morte, e eles então rejeitaram a Cristo. E nós temos uma história, a história do rei Agripa. Ele estava tendo um encontro ali com os reis de Tiro e Sidom, havia muitos nobres, muitas pessoas ali naquele encontro, e quando o rei Agripa falou palavras que agradavam ali as pessoas, então o povo aclamou dizendo assim, ele fala como um Deus, e ele não repreendeu essas palavras, ele se sentiu Deus, ele havia rejeitado Jesus, e ele morreu ali, diante das pessoas.
Rejeitar Jesus é muito grave. Mas nós temos na Bíblia as lindas histórias, miraculosas, histórias incríveis de pessoas que aceitaram Jesus. Pessoas que talvez muitos consideravam indignas, como Maria Madalena, que havia se envolvido com a prostituição, que havia sido odiada pelas pessoas, desejaram apedrejá-la, mas ela creu em Jesus e Jesus falou para ela assim: eu não vou condenar você, eu quero salvar você, eu quero libertar você do pecado. Nós temos a história de Zaqueu, que era um coletor de impostos e ele era ladrão também, ele desviava dinheiro, ele era corrupto. Mas o dia que Jesus entrou na casa dele, Jesus disse: Zaqueu, hoje entrou salvação na sua casa. E Zaqueu prometeu ali devolver tudo que ele havia roubado e pegar a sua fortuna e também a metade dela dar aos pobres. E Zaqueu se converteu, foi salvo. Teve um ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, alguém que havia feito muitos crimes e estava condenado à morte, mas ele pediu para Jesus perdoá-lo, para Jesus salvá-lo, e Jesus prometeu que ele seria salvo quando Jesus viesse como um rei. Temos a história de Saulo, que era o perseguidor da igreja, matava e prendia muitos cristãos, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E ele foi salvo, ele creu, ele aceitou. Paulo, ele disse assim: já não sou mais eu quem vivo, eu estou crucificado com Cristo, é Cristo que vive em mim. No final da sua carreira, da sua vida, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada. Mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a volta de Jesus. Temos a história de Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, que a princípio estava ali do lado daqueles que estavam condenando Jesus, mas ele se arrependeu, ele teve um encontro com Cristo, ele foi batizado e se tornou um grande líder da igreja. Cornélio era um centurião romano, ele comandava 100 soldados, provavelmente envolvido em muitas missões ali do exército romano. Mas Cornélio, ele ouviu falar de Jesus. Ele convidou Pedro para vir à casa dele para pregar sobre Jesus. Pedro pregou, ele acreditou, ele se entregou a Cristo e foi salvo. Eu não sei qual é a sua história, por onde você tem andado, que caminhos você tem trilhado, mas uma coisa eu sei: se você aceitar Cristo na sua vida, se você acreditar nele e buscá-lo como seu amigo, como seu Salvador, permitir que ele seja o Senhor da sua vida, dirigindo os seus passos, você também terá o mesmo destino que Paulo, que Nicodemos e todos esses que creram em Jesus. A Bíblia diz que eles estão salvos. Eles descansaram, lógico, morreram, mas morreram na esperança da salvação. Paulo, quando ele falou lá a Timóteo, né, que a coroa dele estava guardada, ele estava dizendo que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, Jesus iria dar a ele a coroa. Eu também quero, na volta de Cristo, receber a coroa da vida eterna. Então, todos os dias eu falo com Jesus. Todos os dias eu entrego meu coração a ele. Eu peço para ele guiar meus passos, para ele perdoar meus pecados, para ele morar no meu coração, fazer parte da minha vida e da minha família. Porque eu quero muito viver a eternidade com Jesus no céu. E eu espero que esse seja também o seu desejo. Eu quero fazer um convite para você buscar um conhecimento mais profundo, não apenas da história de Jesus, mas da pessoa de Jesus. Através da oração, você vai convidar Jesus para a sua vida, para andar com você. Vá com Jesus para o trabalho, esteja com Jesus no seu momento de lazer, esteja com Jesus de manhã, durante o dia e a noite. E ele vai moldar sua vida e preparar você para ser assim salvo, estar pronto quando Jesus voltar. Então, a pergunta inicial é: quem é Jesus para você? Que Jesus te abençoe e te ajude a responder essa pergunta. E a segunda pergunta é: o que fazer em relação a Jesus? Rejeitar? Ficar em cima do muro? Indeciso? Ou aceitá-lo de todo o coração, como amigo, como Salvador e como Senhor? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero, nesse momento, interceder diante de Deus, o Pai,
pedindo que Jesus te visite, te abençoe. Talvez você esteja doente, talvez você esteja depressivo, triste, ou com um problema na sua família, talvez você esteja com um problema financeiro, eu não sei, mas Deus, ele quer abençoar você. Não importa a sua condição, ele quer te abençoar. Ele quer colocar um sorriso no seu rosto. Ele quer colocar alegria no seu coração e esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não é apenas um Deus distante, um governante, o Senhor é um amigo. Alguém que está do nosso lado, que ouve as nossas palavras e que abençoa a nossa vida, a nossa família, que o Senhor traz paz ao nosso coração, nos dá esperança, perdoa nossos pecados e quer nos guiar de maneira segura pelo caminho da vida eterna. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está conectada, assistindo esta mensagem, que o Espírito Santo do Senhor esteja visitando este amigo, esta amiga, onde quer que ele esteja, e o abençoando neste momento. Eu te peço, Senhor, porque acredito e confio nas tuas promessas, e é no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado aí, Péricles, pela oportunidade. Amém, pastor. Que mensagem maravilhosa. Eu tenho certeza que você gostou também, não é? Então, antes que você esqueça, aproveite, compartilhe essa mensagem com uma pessoa conhecida, com uma pessoa que você deseja que ela conheça também a Jesus. Pastor Ademir, muito, mas muito obrigado, meu amigo. Como diz a música, né? Valeu a pena esperar, viu? Valeu a pena esperar. Foi difícil, mas valeu a pena. Que bom, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te orientando, dando sabedoria aí nas suas atividades diárias aí, em frente desse número tão grande de igrejas. Amém. Obrigado aí também, Péricles. E nos encontraremos mais vezes, se Deus quiser. Deus abençoe cada um. Deus abençoe a família de cada um de nós. Amém, amém. Então, nos encontraremos na próxima semana. Mas antes de ir, não se esqueça de deixar seu like. Muito obrigado por sua companhia. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe, te conceda uma boa noite e até a próxima quinta, em Quintas com Péricles Ramos. Um grande abraço. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.